A gente está gravando, a gente vai fazer o mesmo estudo para atender essa devotinha, né, do que nós fizemos na semana passada. E eu vou pedir a permissão de vocês que assistiram ou não, também ao meu Prabhu Mahesh, porque ele assistiu, acho que na semana passada, não foi? Sexta-feira? Que Gurudeva, ele sempre repetia 3 instruções básicas do seu Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Kesava Goswami Maharaj. Se você quer ser feliz em consciência de Krishna, se você quer ser feliz morando no ashram, morando com a sua família, morando sozinho, morando debaixo de uma árvore, em qualquer circunstância, Srila Gurudeva sempre falava os 3 Cs: never criticize, never complain and never stop chanting. 3 Cs. Mas em português seria: nunca critique. Primeiro C. O primeiro, não faça, não critique. O segundo, nunca se queixe ou nunca reclame, seria um R. E o outro seria: nunca pare de cantar, outro C. Então Gurudeva, ele ensinou isso pra gente, que se você e ela está assistindo, Haribo, não vou falar seu nome, hein? É a nossa sankitaneira incógnita, tá bom, sankitaneira? Jai Shirade, Dandavat. Então Gurudeva está falando sobre isso, nunca criticar. Então ele fala que para você aprender a não criticar, você deve ler o primeiro verso, deve memorizar o primeiro verso do Shiva Padeshamrita. Porque esse verso está falando de Dhira, 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 Janapriyo Priyakaro, Nirmatsaro Pujito, Vanderupa Sanatano Raghujago, Sidiva Gopalako, né? Então essa canção belíssima de Srila Srinivasacharya está dizendo que os 6 Goswamis de Vrindavan, eles eram queridos, eles eram adorados, tanto pelos Dhiras, descritos no verso do Padeshamrita de Srila Rupa Goswami, quanto pelos Adhiras, os malucos, os ladrões, os exploradores. Todos eles, com as mãos postas, se aproximavam de Rupa e Sanatana, né? Oh, Rupa Goswami, de hoje eu não consegui roubar muito, o que eu faço? Todos eram completamente apaixonados por Rupa e Sanatana. E sabe por quê? Dhira Dhira Janapriyo Priyakaro Nirmatsaro Pujito. Porque eles não tinham nenhuma matsarya. O coração deles era completamente desprovido de matsarya. O que é matsarya? Por favor, meu Prabhu. Matsarya, envidia, inveja. Não tinha inveja e não queriam ser a outra pessoa. Eles olhavam para outra pessoa e viam: não, aqui está uma outra diva. Mas a inveja significa: eu olho para o Mahesh, ele é um rapaz inteligente, toca bem a mridanga, eu fico com inveja dele. Eu quero ser o Mahesh. Isso é uma das condições piores da alma condicionada. A inveja, né? Aí passa alguém com um carro 2015, eu estou cantando japa na rua, passa alguém com um carro 2015, aí eu penso assim: Vishai, materialista. Na verdade, estou morrendo de inveja do cara que comprou o carro 2015. Nós estamos em 2013 ainda, comprou o carro 2015. Então, inveja. Então, Dhira, Dhira Adhira. Se você está no caminho da consciência de Krishna, você deve entender que está no caminho da santidade. Mais cedo ou mais tarde, você vai virar um santinho ou uma santinha. Você já é, aos olhos dos outros devotos, cada um de vocês é um santinho. Aqui eu tenho a presença de um santo. Shriman Mahesh Prabhu é um santinho. Todo dia ele faz o bhajana dele, ele ouve o Harikatha do seu Gurudeva, né? Por quê? Porque o Gurudeva está falando, primeira instrução importante: onde quer que você esteja, quem quer que você seja, se você está completamente louco ou completamente são, nunca critique ninguém. A segunda é: nunca reclame, nunca se queixe. Aqui a gente está na sala um pouco quente, não tem ventilador. Aí às vezes eu chego para o Mahesh e falo: Mahesh, vamos abrir a porta? A porta da sala, né? Porque senão não tem ventilação. Mas nunca se queixe, essa é a misericórdia de Gurudeva.
que vai ficar pingando gotas aqui, 43 graus, mas está tudo tranquilo, né? Nunca se queixa. É como o Gurudeva dá, Srila Prabhupada dá aquele exemplo, que a devota ou devotos sinceros que adoram Thakurji, eles vão entrar na cozinha tanto durante o verão mais causticante, quando está fazendo 48 graus na sombra, na Índia, e vão tomar, claro, nesse momento eles vão tomar banho com muita alegria, né? Mas quando chegar o inverno, eles vão tomar o mesmo banhozinho frio lá no Kunda para adorar Thakurji. Então isso é tolerância, né? E então Srila Gurudeva, Param Gurudeva, ele cita 2 versos sobre a tolerância, sobre praticar a tolerância. O primeiro é Tatenu Kampam Susamik Shamano Bunjana Evatma Kritam Vipakam Ridvag Vapurbi Vidadam Namaste Diveta Yomukti Padesa Daiva. Esse é um verso muito famoso que Sarvabhauma Bhattacharya recitou para Gauranga Mahaprabhu. Mas isso é outra história, depois a gente pode falar sobre essa história. Não vamos entrar no Chaitanya Charitamrita agora. E aí, a tradução desse verso é: aquele que aceita como sua misericórdia, ó Krishna, misericórdia de Krishna, as reações do seu próprio karma, aturando tudo isso com a mente imperturbada, enquanto continua a praticar devoção, oferecendo-se com seu corpo, mente e palavras, semelhante pessoa está qualificada para alcançar seus pés de lótus, que são o refúgio da liberação. Mukti Devi, ela está refugiada aos pés de lótus de Krishna. Então, deu para acompanhar? Se você aprende a aturar, a suportar tudo que acontece com você na sua vida, vamos começar pelas coisas ruins, né? Doenças, familiares que podem falar coisas que perturbam sua mente, a sua própria mente que pode perturbar você, o seu karma, tudo isso, né? Todo esse conjunto de reações kármicas que faz da sua vida um verdadeiro inferno. Como é que você vai fazer? Né? Prahlad Maharaj também fala isso. Você tem que aprender a tolerar, né? Krishna tolera tudo. Gurudeva tolera tudo. Como Gurudeva dá o exemplo, né? Gurudeva, eu tenho ofendido o Senhor tanto, eu acho que eu vou para o inferno. Aí Gurudeva fala assim: mas você é uma criança espiritual. O mestre espiritual não se sente ofendido. O mestre espiritual é como o pai ou a mãe que coloca o filho, o bebê no colo, e bem na hora que ele coloca o filho no colo, acabou de trocar a fralda, o menino faz um barro bem grande, suja a roupa do pai todo, doce, novinho. E o pai fica achando bonitinho até, porque ele ama o bebê, né? Então esse é um mestre espiritual. Ele tem verdadeira afeição, porque ele é Krishna, né? Ele não é diferente do Paramatma, né? Então, é isso que ele está falando aqui. Se você aprender a tolerar, não somente, atenção, não somente as coisas terríveis que acontecem. Você está andando na rua, de repente você dá uma topada naquela pedra que alguém colocou, que nem um elefante consegue levantar, né? Como é que você vai fazer? Vai controlar a raiva? Quem topou na pedra foi você. A pedra não tem culpa de você topar nela, né? Se alguém joga... Uma vez eu estava num ponto de ônibus no Rio, até hoje tem a marca. Estava esperando o ônibus, tinha acabado de trabalhar. Aí de repente eu senti um negócio assim. Zum, bateu aqui na minha mão assim. Sabe o que é? Era um cigarro aceso. Eu senti que o negócio... Primeiro uma sensação assim agradável, né? Porque estava meio frio no inverno. Aí senti aquele negócio assim, aquele morninho agradável. Isso é engraçado, mas não estou com um casaco em cima da mão. Quando eu olhei, estava queimando a minha pele com um cigarro aceso, uma brasa do cigarro, né? Aí eu vou culpar o cigarro?
Vou culpar a pessoa ignorante que jogou o cigarro do prédio? A culpa é minha de estar ali naquele momento e ter o karma ruim que eu tenho? Podia ser bem pior. Imagina que em vez de um cigarro caísse logo um foguete inteiro, né? Um balão de São João, daqueles que tem no Rio de Janeiro, enormes assim, já viram? Os balões, hoje em dia não fazem mais, foi tudo proibido. Antigamente faziam uns balões enormes que saíam assim na época da festa junina, e você olhava para o céu, via um monte de balões coloridos. Imagina cair aquela bucha enorme em cima de você assim. Vai fazer o quê? Né? A pergunta é essa: eu vou fazer o quê? A única coisa que eu posso fazer é entender que eu plantei essas sementes de karma, e mais cedo ou mais tarde, nesta vida, na outra, elas vão germinar e eu vou ter problema, né? Aí depois vem o outro lado, que parece simpático, mas não é nada simpático. Você vai ter momentos alegres também, né? Vai ter momentos de realização, vai ganhar muito dinheiro, de repente vai ganhar uma herança, um fuquinha velho, né? Mas você também vai ter momentos felizes, mundanamente felizes, vamos dizer assim. Então esses momentos também devem ser tolerados. Você não deve ficar assim cheio de graça porque momentos felizes vieram para você, e você não deve ficar cheio de tristeza porque momentos tristes vieram para você. A culpa é minha. Que você está sofrendo, a culpa é minha. Pode mandar a culpa para mim, tudo. Mas na verdade é melhor você dar a culpa para você do que você faz e deixa a minha culpa porque eu faço. Aí fica tudo tranquilo. Certo? Então esse verso é importantíssimo. Está tendo o Kampam Susamik Shamanô. Mas tão importante quanto é o verso que Srila Gurudeva diz que tem que estar gravado no nosso coração, que é o verso 56 da Gita. Como é que é? Conhece, sabe de cor? É o verso 56 do capítulo 2, sabe de cor? Udvigna. Não, vamos lá. É um verso importantíssimo, mas... acho que está aqui. Eu, infelizmente, não tenho de cor. Não é Advigna. Anudvigna é a segunda palavra. Dukeshu anudvigna mana sukeshu vigata spriha. Dukeshu tristeza, sukeshu alegria. Vitaraga bhaya kroda. Stitadir munir uchate. Né? Então, a tradução desse verso lindíssimo é um verso muito esclarecedor. Diz assim: sim, esse verso ele diz que a gente tem que saber, né? Dukeshu anudvigna manaha sukeshu vigata spriha. Vitaraga bhaya kroda stitadir munir uchate. Ele está dizendo, chama-se sábio estável quem não se deixa perturbar pelas três espécies de sofrimento, que são Adhyatmika Klesha, Adibhautika Klesha e Adidaivika Klesha, e mantém-se livre não somente de desejos na presença da felicidade, mas também se mantém livre de apego, temor e ira. Vitaraga bhaya kroda. Então a gente leu o comentário de Srila Gurudeva e de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur sobre esse verso, né? Então, quando você vai saber que alguém é um sábio estável, ou seja, alguém é um sadhu, este sadhu, ele não se deixa perturbar por Adhyatmika, Adibhautika e Adidaivika. Além disso, ele está sempre livre não somente dos desejos que brotam na sua consciência quando ele está feliz, ou quando a felicidade vem por ele por conta do karma, mas ele também está livre do apego, do temor e da ira. Então o Gurudeva vai falar coisas muitíssimo importantes, que em homenagem a Lali, a devotinha, nós vamos ler de novo. Como se expressa quem é Stita Pragya? A Arjuna faz a pergunta para Krishna. Para responder esta pergunta, Shri Bhagavan fala o shloka em questão, iniciado com Dukeshu, e também fala o shloka seguinte. Dukeshu quer dizer as misérias tríplices. Adhyatmika, as misérias causadas
pelo meu corpo e por minha mente. Adibautika klesha, as misérias causadas pelos outros seres vivos, os micróbios, as amebas, né? Os pernilongos, outros seres humanos, os animais. E Adidaivika são os sofrimentos causados por grandes catástrofes naturais, que são, essas catástrofes são provocadas por Indra, Vayu, né? E outros devas. Exemplos de sofrimento. Aí tem exemplos aqui, né? Por exemplo, sofrimento adhyatmika, que é o sofrimento que você mesmo impõe a você mesmo. Fome, sede, febre, dor de cabeça e assim por diante. Sofrimentos adibautika, causados por outros seres vivos, como uma serpente ou um tigre. Então esses são exemplos no contexto indiano tradicional, não é? Porque se você é um sadhu na Índia, você vive atravessando floresta para cá, floresta para lá, floresta para cá, né? Haridas Thakur estava na caverninha dele cantando um Mahamantra e tinha uma serpente super venenosa que dormia do lado dele, tranquila, né? Muitos exemplos no Shastra. Sofrimentos causados pelos devas, chuva em excesso, desastres naturais, como em Teresópolis, no estado do Rio, foi noticiado no mundo inteiro. A cidade é cheia de morros e montanhinhas e tudo, e foi uma carga d'água tão grande que toda a cidade se transformou num verdadeiro oceano de lama. Milhares de pessoas morreram em 3-4 dias de chuva incessante. Então ele chama-se Adidaivika. E a expressão Anudvigna Manaha refere-se ao indivíduo que, diante de semelhantes sofrimentos, pensa o seguinte: os padecimentos pelos quais estou passando devem-se a meu prarabdha karma, as minhas ações passadas. Logo, cabe a mim sofrê-los. Né? Sabedor disto, este indivíduo, ou pondera quanto a isto no seu íntimo, encarando tal sofrimento como algo decorrente de seu prarabdha karma, ou ele fala abertamente e sem duplicidade sobre o assunto quando questionado por outrem. Às vezes você olha para a pessoa, ela está fazendo uma cara estranha, uma cara de dor, por exemplo. Aí você pergunta: Prabhuji, está tudo bem? Aí o Prabhuji, muito humilde, fala assim: está tudo bem. Ele está tendo uma crise renal, ele está dizendo que está tudo bem, mas fazer o quê, né? Ou então ele pode tolerar esse sofrimento da crise renal, que é a dor mais aguda que existe, sozinho, ou ele pode falar: eu estou com um problema, uma dor no rim aqui, me leva para o hospital, por favor, e me dá um coquetel de Buscopan agora. Né? Pode ser também, né? Você já teve crise renal? Crise renal você já teve? Bem, mas isso não cabe aqui. Fala abertamente e sem duplicidade sobre o assunto quando questionado por outrem. De qualquer modo, seu rosto não demonstra o menor sinal de agitação, mesmo diante dessas aflições. A gente vê o nosso querido Gurudeva Srila Govinda Maharaj, portanto que ele ficou sentado traduzindo e cantando o santo nome, ele desenvolveu uma ferida na perna que ele teve que operar, e ele falou assim: dentro desse corpo não entra nenhuma substância tóxica. O anestesista olhou para ele assim: não, mas é uma cirurgia que pode demorar um pouco e vai ser dolorosa. Aí Srila Govinda Maharaj: você não ouviu o que eu falei? Dentro do meu corpo só entra prachada. Essa anestesia que você está querendo aplicar no meu corpo é na verdade um verdadeiro veneno, e eu não vou tomar essa anestesia. O médico olhou, o cirurgião olhou assim meio desconfiado, os enfermeiros olharam e os discípulos olharam também quase chorando já, uns já chorando. E Srila Govinda falou assim: o que vocês estão esperando? Tem que fazer a cirurgia? Faz a cirurgia. E ele ficou o tempo todo cantando o santo nome, o rosto límpido. Né? Então esse é o Sthita Prajna. Ele está demonstrando na sua própria vida pessoal. Né? Esta ausência de perturbação fica patente para as pessoas tarimbadas em ler semelhantes sintomas. Tem sadhus
O mesmo Srila Govinda Maharaj, quando entrou em Bhava, no templo em Mayapur, as pessoas pensaram que ele tinha enlouquecido, que ele estava tendo epilepsia sem parar. Ele estava só manifestando o Sattvica Bhava, Asta Sattvica Bhava. E um bando de devoto ocidental ignorante, com todo respeito, estavam achando, um bando de devoto ocidental ignorante, Srila Govinda Maharaj, estavam achando que ele estava tendo ataque de epilepsia. Aí mandaram chamar, Srila Prabhupada já tinha partido do planeta, mandaram chamar Krishnadas Babaji Maharaj, um irmão muito querido do nosso Prabhupada. Ele se aproximou de Srila Govinda Maharaj, pegou um chumacinho de algodão, colocou contra a narina, olhou assim com os olhos de êxtase e falou assim, Bhav, Bhav, e foi embora cantando Hare Krishna, que é a única coisa que ele fazia. Né? Então, as pessoas que são tarimbadas em ler semelhantes sintomas, elas podem dizer quem está perturbado e quem não está perturbado. No entanto, é óbvio quando um imitador forja sintomas de tolerância, em razão do que os peritos o chamam de corrompidão, de corrupto. Do mesmo modo, quem se mantém livre de desejos ao deparar com uma situação de alegria, essa é forte, ciente de que se trata de prarabdha bhoga. Você tem prarabdha karma. Prarabdha karma fala, você vai colher os resultados das ações passadas, mas também vai colher prarabdha bhoga, você vai colher o prazer resultante de ações piedosas passadas. Então essa pessoa ou pondera a respeito dela no seu íntimo, ou a esclarece para os demais. Os eruditos também compreendem esta resposta. Ao esclarecer esses sintomas, o presente shloka descreve tais pessoas como sendo... agora, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur vai destrinchar o verso. Primeiro, elas são vitaraga. Elas se mantêm desapegadas da felicidade. Depois, elas são vitabhaya. Elas se mantêm livres do medo de serem comidas por seres vivos como os tigres. E elas são vitakroda. Elas não sentem raiva, nem mesmo de alguém que se aproxime delas para atacá-las ou matá-las. Aí ele conta a história de Jadabharata, que Jadabharata foi escolhido pelo rei Vrishala por Vrishala Raj, que era um adorador de Devi Kali, de Kali Ma, e ele era o rei dos criminosos. E ele, quando viu Jadabharata andando pelos campos, ele viu assim, uau, que ser humano perfeito para uma oferenda à deusa Kali. Porque ele era, o corpo dele era lindíssimo, ele era grandão assim, muito lindo, né? Mahabhagavat. E ele, onde nós estamos? Então, esse Jadabharata, ele foi levado pelo rei Vrishala diante do altar de Kali Ma. E eles já estavam preparando tudo para atacar o corpo desse Mahabhagavat. E ele, em nenhum instante, em nenhum décimo de segundo, ele demonstrou temor, ansiedade, medo, temor e medo, sinônimos, enfim, raiva, nada. E aí o que aconteceu? Kali Ma pessoalmente saiu da sua forma de deidade e pegou a faca que eles iam usar para tirar o sangue do santo e degolou a cabeça de todas aquelas pessoas. Né? Como ousam ofender, né? Magoar, ferir um Vaishnava puro? Como ousam vocês? Né? Palavras, como no passatempo de Bhrigu Muni, né? Ele comete 3 ofensas pelas palavras, primeiro mentalmente, depois pelas palavras e depois pelo próprio corpo. Ele dá um chute no peito de Vishnu, né? Uma ofensa ao próprio corpo de um Vaishnava, né? Me perdoa, Mahavishnu fala assim, meu querido Sadhu, me perdoe, você tocou no meu peito duro, você deve ter machucado seus pés de lótus. Né?
E Vishnu não estava de brincadeira. Srimati Lakshmi Devi não ficou muito feliz, devemos confessar, né? Ela ficou ofendida de ver o marido sendo assim chutado de uma forma tão abrupta. Um sado que entra de repente, né? Vishnu no corpo de Vishnu faz assim, né? O corpo de Vishnu faz assim. Mas e aí Brigumuni, ele olhou lá para baixo para os sadhus, que os sadhus estavam olhando tudo, né? Eles olharam para a reação de Brahma primeiro. Essa história é contada no livro Harmonia também. Primeiro eles viram a reação de Brahma, que saiu correndo atrás do próprio filho, que ele o desrespeitou. Ele entrou e não prestou as devidas reverências, devido respeito. Brahma que saiu correndo atrás. Shiva a mesma coisa. Shiva também saiu correndo atrás dele com um tridente. Aí ele olhou lá para baixo para os sadhus que estavam assistindo tudo com seu poder místico. E ele falou: tá vendo quem é Bhagavan? Brahma, Vishnu e Shiva, mas um deles é Bhagavan e o nome dele é Vishnu, tá? Registra aí, não se confundam. Aí Gurudeva agora vai dar o comentário dele, assim, que se vocês estão achando interessante que foi o que nós lemos até agora, para mim eu vou conversar para vocês que eu posso ler esse comentário de Gurudeva aqui todo dia, 10 vezes, que eu não vou me cansar, porque Gurudeva é muito bom. Ele é muito bom assim de dar o comentário perfeito, né? É um acharya, yoga acharya, né? E a gente está aqui assim patinando no gelo, tentando imprimir uns livrinhos de Gurudeva. Assim, uma coisa meio assim, eu estou aproveitando para dar uma alfinetada, né, em mim mesmo, né? Assim, por que eu não tomo vergonha na cara? Paro de comer e dormir. Para lançar esses livros, Srimad Bhagavad Gita, gente, não está em português ainda, que vergonha. Srimad Bhagavad Gita, biografia de Param Gurudeva, né? Brihad Bhagavatamrita, Gurudeva tem 100 livros. Aí Gurudeva fala aqui no comentário dele, fala assim, e assim, o mais interessante não é só a publicação do livro, que Gurudeva quer que os livros sejam distribuídos também. Todo dia vocês assistem um programa que vocês que assistem, você vê que o volume de livros continua mais ou menos o mesmo. Porque muitas pessoas não estão se tocando que esses livros precisam ser adquiridos no atacado e distribuídos copiosamente, profusamente para todas as almas condicionadas desse país super receptivo chamado Brasil. Mas vamos lá. Agora o comentário de Srila Gurudeva. Chama-se Stita Pragya, aquele cujo coração não se deixa perturbar pelos sofrimentos tríplices, adhyatmika, adibáltica e adidávika, que está livre do desejo de conquistar a felicidade. Olha, ele está livre do desejo de conquistar a felicidade e que não se empolga diante da felicidade. Essa é forte, né? Aí Gurudeva cita um verso da própria Gita que diz: chama-se Stita Pragya aquele que não se empolga ao conseguir algo favorável ou querido. Ele não fica excitado assim, consegui algo favorável, consegui aquela precatória que a minha bisavó deixou para mim, que nunca tinha, estava na justiça há 300 anos e agora entrou aí 200 mil reais, vou comprar uma casinha no interior, né? Então o Stita Pragya é aquele que não se empolga a conseguir algo favorável ou querido. Aí agora Gurudeva vai contar como só ele pode, como só ele sabe, a história de Bharata Maharaj. Ele adorava Bhagavan sozinho numa floresta erma, após ter renunciado a todo o seu reino. Na fase final de sua vida, apegou-se a um veadinho, e em virtude do estado de sua mente a abandonar o corpo, acabou nascendo como veado. Contudo, como se lembrou de seu nascimento anterior, permaneceu dissociado do convívio de familiares e amigos. Ele nasceu como um veado, mas em vez de ficar com a corça e com os veadinhos e os outros bichinhos da sua espécie, ele ficava o tempo todo do lado dos mandiras, dos templos, ouvindo o Harikatha e tomando os restos da Mahaprasada desses sadhus.
Ele passava o tempo nos eremitérios dos sábios, ouvindo assuntos relativos a Bhagavan. Por ter adorado Bhagavan em sua vida anterior, seu próximo nascimento foi no lar de um Brahmana dedicado à religião. Em seu íntimo, sempre se lembrava de si Bhagavan, mas do ponto de vista externo, mantinha-se inteiramente isolado, fingindo ser um tolo, muito embora seu pai tentasse fazê-lo aprender os Vedas. Jadabharata tolerava os maus tratos e insultos de sua madrasta, de seus meio-irmãos e parentes, ao passo que se mantinha absorto no êxtase da adoração a Bhagavan. Certa vez, Vrishalaraj, o rei dos criminosos, desejou ter um filho. Para tal, quis oferecer a sua Istadevi, sua deusa adorável, Badakali, um ser humano sem deformações no corpo. Um pouco antes, o homem que ele capturara para oferecer em sacrifício arrumou um jeito de escapar. Enquanto perambulava em busca de outra pessoa adequada para o sacrifício, o rei dos criminosos avistou o Mahabhagavat Jadabharata protegendo os campos agrícolas de sua família. O rei alegrou-se de ver como Jadabharata era abençoado com um corpo apropriado para o sacrifício. Seguindo as regras próprias para sacrificar um ser humano, alimentou Jadabharata copiosamente, decorou-o com pó de cúrcuma, guirlandas e chandan, e por fim apresentou-o como uma oferenda perante Kalima. Mesmo após ver, escutar e tomar ciência de tudo aquilo, Parama Bhagavat Jadabharata não demonstrou medo nem raiva. Pelo contrário, fixo em sua lembrança de Bhagavan, manteve-se alheio à ansiedade. Os criminosos estavam prestes a cortar a cabeça de Jadabharata quando Kalima, aos rugidos, manifestou-se em pessoa sob uma forma feroz. Tirando a espada da mão do rei Vishala, ela decepou a ele e a seu sangue. Após beber-lhes o sangue, dançou e brincou com suas cabeças como se estas fossem bolas. Por fim, tomada de afeição, fez com que o Mahabhagavat Jadabharata seguisse seu caminho. Essa deidade de Badakali está presente ainda hoje em nada mais nada menos que Kurukshetra. Ao narrar a história de Jadabharata no Srimad Bhagavatam, Shukadeva Goswami diz a Parishad Maharaj, isso é no 5º canto, se vocês quiserem ler, 9º capítulo, verso 20, ele fala assim: Bhagavan Shri Vishnu, que porta a Sudarshana Chakra e é a morte para a morte personificada, ele vive ansioso por cuidar de seus bhaktas. Ó Vishnurad, ele dá proteção integral a tais Parama Bhagavatas Paramahamsas, que se libertaram da tendência de identificar o corpo como sendo eu, que cumpriram a dificílima tarefa de desfazer o nó do apego mundano, cujos corações pulsam ansiosamente absortos em pensamentos voltados para o bem-estar de todos os seres vivos e que nem prejudicam os outros nem se sentem hostis a eles. Como Prabhupada no Srimad Bhagavatam, né? Na história em que Dhruva Maharaj resolve matar todas as serpentes de toda a criação, porque o seu irmão Bharata tinha sido morto pela picada de uma serpente. Esse é 4º canto. Aí ele começa a fazer um sacrifício para eliminar todas as serpentes do universo. Fica com raiva. Mas aí Brahmaji pessoalmente aparece para ele e fala assim: o que você está pensando que você está fazendo? Quem você pensa que é? Só porque o seu irmão foi picado por uma serpente venenosa, segundo o fruto do seu próprio karma, você acha agora que vai conseguir fazer justiça com as suas próprias mãos e que vai recuperar o seu irmão? Você não pode fazer isso. As serpentes fazem parte da harmonia do universo. As serpentes, os escorpiões, as aranhas, os papagaios, todos eles fazem parte da cadeia de todas as espécies de vida. Só a Krishna pode acabar com eles. Você não pode fazer isso, né? Então, tais Paramahamsas que aceitam o refúgio dos destemidos pés de lótus de Shri Bhagavan não se perturbam jamais, nem mesmo no momento da sua própria execução. E a gente lê na história do Vaishnavismo que na época da invasão muçulmana na Índia, muitos e muitos Vaishnavas, famílias inteiras de Vaishnavas, foram chacinadas, especialmente na área de Vrindavan Dham, né? E muitos deles fugiram para Jaipur levando as deidades.
né? Aí Gurudeva fala, terminando assim o seu belíssimo comentário, ele fala que esses Paramahamsas, porque eles estão sempre refugiados nos destemidos, pés de lótus de Shri Bhagavan, eles não se perturbam jamais, nem mesmo no momento da sua própria execução. E Gurudeva termina magistralmente dizendo: não há nada de surpreendente quanto a isto. Né? Novamente falado, Maharaj, quando finalmente ele senta no colo de Nrsimha Bhagavan e ele pede: eu para mim não quero bênção, mas por favor liberte o meu pai demônio. Aí Nrsimha Deva dá uma risada de leão assim e fala: mas você é um Vaishnava puro, por você cantar o Mahamantra você liberta 21 gerações para frente e 21 gerações para trás. Me pede algo que você não conseguiu ainda, né? Então não existe nada de surpreendente quanto a isso. O poder do Mahamantra e o poder de se glorificar Gurudeva. Então há pedidos, se vocês não se incomodarem de se estender um pouquinho hoje, afinal hoje é sexta-feira e nenhum de vocês vai querer sair na rua, né? Enfim, de repente, dependendo da cidade onde vocês estão, vocês vão querer sair à rua. Mas quem está no Rio de Janeiro, num dia como esse, se quer cantar o Santo Nome e quer ser feliz e consciente de que você não deve sair à rua. Tem que dormir cedo, acordar cedo para cantar o Santo Nome. E esse é o processo, né? Então, se vocês vão ver, quem quer ouvir, a gente vai cantar a canção mais linda de todas as canções aos pés de Lorde de Gurudeva, composta por Srila Narottam Das Thakur a Srila Lokanatha Goswami. Se ninguém se manifestar, vamos ver se vocês quiserem pagar também, fiquem à vontade. Então vai fazer isso. Eu estou assim fazendo um pacto aqui com Sriman Mahesh Prabhu, porque para o nosso próprio benefício e para a minha purificação, eu gostaria de cantar para o meu Gurudeva. Vamos ver o que o Prabhu fala. Espera aí só um minuto. Ok, Yahoo! Vamos cantar. Yupi! Jai Shri Gurudeva Patitapam Ki Jai! Shrimad Bhagavad Gita Maha Vaishnava Purana Ki Jai! Gita Upanishad Ki Jai! Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sama Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sama Bandhamui Sava Dhanama Bandhamui Sava Dhanama Jahara Prasade Vai E Bhavatori Ajan Jahara Prasade Vai E Bhavatori Ajan Krishna Prati Hoi Jan Hoi Te Krishna Prati Hoi Jan Hoi Te Guru Mukha Padma Vakya Chitte Te Koriya Kya Guru Mukha Padma Vakya Chitte Te Koriya Kya Ana Koriya Mane Nasha Ana Koriya Mane Nasha Shri Guru Charane Rati Eise Uttama Gati Shri Guru Charane Rati Eise Uttama Gati
Je prasade pure sarva nasha. 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 Chakudana jilo jai, janme janme Prabhu se. Dana jilo jai, janme janme Prabhu se. Chakudana jilo jai, janme janme Prabhu se. Chakudana jilo jai, janme janme Prabhu se. Divigyan hriday prakashito, divigyan hriday prakashito. Divigana hriday prakashito, divigana hriday prakashito. Prema bhakti jahan ke avijja vinasa jate, bhakti jahan ke avijja vinasa jate. Prema bhakti jahan ke avijja vinasa jate, bhakti jahan ke avijja vinasa jate. Vedagai janhara charito, Vedagai janhara charito, Vedagai janhara charito, Vedagai charito. Shri Guru Karuna Sindhu Yadamajanara Bandhu, Guru Karuna Sindhu Yadamajanara Bandhu. Shri Guru Karuna Sindhu Yadamajanara Bandhu, Shri Guru Karuna Sindhu Yadamajanara Bandhu. Gurudev Lokera Jivana, Lokera Jivana. O Prabhupada Lokera Jivana, Prabhupada Lokera Jivana. Lokanath Lokera Jivana, Lokanath Lokera Jivana. Ha ha Prabhu Koro Daya, Deha Mori Pada Chaya. Prabhu Koro Daya, Deha Mori Pada Chaya. Ha Prabhu Koro Daya, Deha Mori Pada Chaya. Ha Prabhu Koro Daya, Deha Mori Pada Chaya. Tove Pandelo in Sharana, Tove Pandelo in Sharana. Yeve Shasha Gushu Govana, Shasha Gushu Govana. Gurudev Pachita Pavana, Gurudev Pachita Pavana, Gurudev Pachita Pavana, Gurudev Pachita Pavana. Prabhupada Pachita Pavana, Prabhupada Pachita Pavana. Prabhupada Jaya Prabhupada, Prabhupada Shila Prabhupada, Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada, Prabhupada Shila Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Gurudev. Jaya Jaya Gurudev. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Giriraj Maharaj. Patita Palma Shila Gurudev Ki Jai, Patita Palma Shila Prabhupada Ki Jai, Nitai Go Premanandi, Vancha Kalpa Turvisha, Kripa Sindhubheva Cha, Patita Nampa Vaibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Então amanhã de manhã, se vocês quiserem assistir, temos Shri Brihad Bhagavatamrita, amanhã de manhã e domingo de manhã. E amanhã à noite nós temos o belíssimo Braja Lila Katha, estamos lendo Chamatkara Chandrika às 7 horas da noite, 6 horas da noite nos lugares onde não tem horário de verão. E domingo nós estaremos no Swaha comemorando Shri Vyasa Puja. Se tiver condição, a gente pode tentar transmitir. Começamos lá às 5 da tarde. Nitai Go Premanandi, Radhe Radhe.